Voltei já chamando o Dr. Luiz Fernando Maldonado. Vamos falar um pouquinho sobre o seu direito ligado à parte condominial. Doutor, bem-vindo. Bom dia, Rodrigo. Obrigado, é sempre um prazer. Direto ao assunto, porque é importante levantarmos esse bate-papo, porque nas últimas 2 semanas vem acontecido com um pouco mais de frequência. Agressão contra síndicos, movimentações dentro de condomínios em que ensejam, logicamente, uma ação judicial pedindo a expulsão de determinado condômino. Então eu vou iniciar pelos 2 últimos fatos que eu recebi, que foram ligados a agressões contra síndicos, dentro do próprio local, dentro do próprio condomínio e na saída do condomínio, ou seja, lá na calçada, né, do condomínio, o síndico sendo agredido porque não atendeu um condômino no horário em que o condômino queria ser atendido, não no horário em que o síndico estava trabalhando, né, porque síndico não trabalha all time, quer dizer, ele não é 24 horas síndico. Ele tem o seu perfil, por isso que existe a questão do síndico profissional, o horário de trabalhar e tudo mais. Quem passa por isso, doutor? Quem acaba sendo agredido? Aí eu falo condômino por condômino e condômino em síndico. Qual que é a parte jurídica que pode ser trabalhada? É importante, Rodrigo, que as pessoas entendam que o síndico também é uma pessoa com uma vida social, uma vida familiar, e que nem sempre há necessidade de chamá-lo em todos os horários, né? Você vai chamar o síndico fora de horário se em situações extremas está acontecendo um assalto no condomínio, está pegando fogo, está tendo uma agressão imediata. Fora isso, essas situações que eu exemplifiquei, o síndico também precisa ter o descanso dele, o repouso dele, e o horário dele é em trabalho comercial, né? Infelizmente, hoje, com essa vida moderna e com o WhatsApp criou uma falsa sensação de disponibilidade 24 horas das pessoas. Mas o corpo humano não aguenta essa disponibilidade 24 horas. Tudo existe a necessidade da divisão do tempo, o tempo de trabalho, o tempo da família, o tempo do descanso, o tempo do lazer. E isso precisa ser respeitado no caso do síndico também. Muito importante que os condôminos saibam disso, respeitar esse momento. E essa situação específica que aconteceu e tantas outras que acontecem de agressões a síndicos, nesse caso específico que você citou, foi porque a síndica ela deu uma passada rápida no condomínio para resolver uma questão, tinha um compromisso pessoal, já estava saindo, era noite, e o morador queria ser atendido naquele momento e não era um assunto urgente. Por conta disso, partiu para agressão contra essa síndica. Esse tipo de situação é inaceitável em qualquer lugar, ainda mais dentro de um condomínio. É uma situação que fica qualificada para uma expulsão do condomínio. O procedimento para isso, qual que deve ser? Através de uma assembleia, o síndico faz a convocação dessa assembleia com pauta específica, onde você precisa colocar as pautas, primeiro para que o condômino, primeiro para que o síndico exponha o assunto aos condôminos, em seguida que seja dada a palavra a esse morador, para que ele possa dar sua versão também, por que ele fez essa agressão, o que aconteceu, e em seguida delibera-se sobre a expulsão dele, né? Feito isso, ele já está obrigado a se retirar do condomínio. Veja bem, ele não perde a propriedade do apartamento dele. Ele não vai perder o apartamento dele. Ele só fica proibido de morar no apartamento. Mas ele pode emprestar, ele pode alugar, ele continua proprietário. Ele só perde o direito de morar ali por uma questão de incompatibilidade de convivência social. Mas ele já fica obrigado a sair dali. Caso ele não saia, com essa ata da Assembleia que deliberou pela expulsão dele, o síndico vai entrar com uma ação judicial e pedir para que o juiz determine a retirada dele. Caso ele não saia mesmo com a ordem judicial, aí é utilizado até mesmo o reforço policial para tanto. Dependendo do tipo de gravidade, pode ser pedida até uma tutela, né, mais conhecida como liminar, para que ele seja retirado de imediato, quando existe uma situação extremamente grave, como, por exemplo, uso de arma ou algo nesse sentido.
Luiz, como que eu trato, dentro da parte condominial, a questão da agressão verbal? Eu não parto daquela ideia da agressão física, porque foram os últimos dois casos que aconteceram aqui, inclusive na cidade de Ribeirão Preto. Mas a agressão verbal, ela precisa de testemunha para dar sequência a um processo, ela não precisa de uma testemunha, vale a palavra. As câmeras de segurança podem ser utilizadas em algum tipo de processo, né? Mesmo que esse tipo de agressão verbal tenha ocorrido entre condôminos. A agressão verbal ela também é grave, também pode receber punição, inclusive dependendo do nível da agressão verbal, pode qualificar aí até prática de algum crime, né, de alguma lesão à honra da pessoa, como calúnia, difamação, dependendo do tipo de expressão que for utilizada. As câmeras do condomínio podem ser utilizadas como prova a favor da parte lesada. É necessário testemunha também, para que possa alguém dizer o que foi falado, né? Existe aí uma questão também relacionada à Lei Maria da Penha, né, de proteção à mulher. Então, se for uma síndica mulher, existe um tratamento um pouco diferenciado, porque aí ela está protegida pela Lei Maria da Penha também, apesar de não haver uma relação familiar, mas é uma questão também que envolve uma mulher. E aí, nesse caso, prevalece a palavra dela. Quando se trata de mulher, não que não vá precisar de testemunha, vai precisar posteriormente no processo. Mas para fins de ser determinada um afastamento, né, desse agressor, a palavra da vítima já tem peso bastante considerável. Vamos agora puxar para o outro lado, que é relacionado aos problemas com o síndico e a expulsão, a possível expulsão de um condômino. Era um assunto da semana passada, foi o último questionamento feito na semana passada, em que deixamos para essa semana, para falarmos por quê. Já existe caso em Ribeirão que ocorreu a expulsão de moradores condôminos, aí não são inquilinos, viu? São aqueles donos do próprio apartamento que foram expulsos da convivência em condomínio, daquele em que ele tem um apartamento. Ou uma casa que seja, né? Doutor, em quais possibilidades essa expulsão pode ocorrer? Porque nós vimos na última semana as possibilidades em se perder, né, o apartamento. Dentre umas das exceções de um bem de família, a falta de pagamento do condomínio faz com que ocorra a possibilidade em se perder o apartamento. E o caso da expulsão, que é o direito de permanecer dentro do seu próprio imóvel, dentro da vida condominial que você acabou criando um problema. O condômino, o Código Civil, ele trata, e geralmente as convenções de condomínio também replicam isso, eles mencionam, assim, de forma genérica, a expressão conduta antissocial. Então, ele não diz o que seria realmente essa conduta antissocial, né? Nós vamos ter parâmetros, logicamente, nós vamos ter que enquadrar a conduta concreta, né, nessa qualificação. Então, por exemplo, uma agressão física, uma ameaça com arma, um furto praticado dentro do condomínio por um condômino contra outro condômino. Por exemplo, já vi um caso prático em que um condômino furtou a moto de um vizinho, né, e aí foi deliberada pela expulsão dele. Então, como o Código Civil e as convenções usam apenas a expressão conduta antissocial, vai caber aí ao síndico, ao advogado do condomínio, enquadrar cada situação se ela se qualifica como uma conduta antissocial ou se apenas uma mera infração regulamentar, né, das regras internas do condomínio. Então, como eu mencionei, exemplificando, situações graves como furto, agressão, vão qualificar ameaça, vão qualificar como conduta antissocial passível de expulsão. Doutor, mas que tipo de ação é necessária para que haja esse tipo de expulsão? Porque é algo definitivo. A pessoa pode falar assim, olha, eu vou passar por um tratamento, saiu a decisão judicial e eu vou pedir um tratamento psicológico para poder voltar
a questão da sociabilização dentro de um condomínio. Isso pode também ocorrer dentro de uma ação? Em princípio, a decisão ela tem o caráter definitivo. Se o morador quiser provar para o juiz que ele tem condições de voltar a morar no condomínio, que ele não tem mais possibilidade dele fazer aquela prática, aquela conduta, ele vai ter que entrar com uma nova ação para pleitear de volta esse direito e demonstrar, comprovar que ele não tem a mínima possibilidade de voltar a acontecer os fatos que levaram à sua expulsão. É uma situação bastante difícil e delicada. Então, existe sim a possibilidade de ele tentar voltar ao condomínio, mas ele vai ter que entrar com uma ação nova, não é mais naquela ação que houve a expulsão, é uma nova ação por iniciativa dele, onde ele vai ter que comprovar muito bem e convencer o juiz de que ele tem condições de voltar a residir no condomínio e que não há menor chance de ele voltar a praticar o fato que levou à sua expulsão. Essa decisão judicial, ela vale para um condomínio X, aquele condomínio que entrou com a ação, ou não? Ele, a partir do momento que aquele condomínio entre, que vem a decisão judicial, que dê lá seu trânsito em julgamento, ela também permite para que outros condomínios não aceitem ele mais como morador? A decisão, ela vale apenas para o condomínio em que houve a questão da infração, né? Até porque existe todo um direito de defesa que é previsto na Constituição Federal. Então, a princípio, é previsto somente para aquele condomínio. Se ele muda para um outro condomínio, se esse condomínio vier a ter conhecimento dessa ação, até porque o processo ele é público, o condomínio vai ficar atento às condutas dele. O condomínio não vai poder já partir para a expulsão dele, porque ali dentro desse novo condomínio, a princípio, ele ainda não praticou nada. Mas com certeza vai ficar mais atento a ele. E se ele vier praticar qualquer ato ou o mesmo ato que praticou no anterior, com certeza vai ser deliberada nova expulsão. Mas por questão assim, não vincula outros condomínios, somente aquele que pediu a expulsão. Ô Luiz, eu recebi uma mensagem dizendo assim, que o filho recebeu uma advertência por atitude antissocial dentro do condomínio. Mas o filho não é dono do apartamento, e sim os pais. Caso tenha algum tipo de problema decorrente à advertência, algum outro relacionado a uma ação contra o filho, somente ele seria obrigado a ser retirado do apartamento ou os pais também? Ou aí depende, ou ele é menor de idade, ou ele é dependente, como que funciona? Eu vou distinguir, para responder bem essa pergunta, eu vou distinguir entre menor e maior de idade. A ação, né, a expulsão, ela tem um cunho pessoal. Ela não expulsa a família inteira, a não ser que a família inteira esteja cometendo o ato. Ela expulsa apenas a pessoa que praticou uma conduta antissocial. Então, se moram 3 pessoas no apartamento e só uma vem praticando uma conduta antissocial, somente ela vai ser expulsa. Os demais podem permanecer. Mas se nós estamos falando de um menor, de repente um menor problemático, que causa problemas constantes no condomínio, e é deliberada pela expulsão dele, automaticamente os pais, que são os responsáveis legais, terão que acompanhá-lo, porque ele não pode ser expulso sozinho. Os pais, existem pessoas que respondem por ele. Então, no caso, vai ser deliberada a expulsão dos pais junto com a do menor. Agora, se é um maior de idade, ele já responde por si, por seus atos, aí vai ser somente ele o expulso. Os pais ou outras pessoas que moram no apartamento poderão permanecer normalmente. São vários assuntos, vários detalhezinhos que são importantes. Estar com um advogado da sua confiança, inclusive um condomínio, buscar um advogado, não trabalhar no escuro, né? Não trabalhar sem ter uma supervisão técnica daquilo que está sendo feito durante a vida em condomínio, porque, inclusive, pode promover vários tipos de problemas relacionados a algumas decisões mal tomadas, inclusive na parte jurídica. E com isso, na próxima semana nós vamos dar sequência nesse assunto. Agradecê-lo mais uma vez, doutor Luiz Fernando. Obrigado, Rodrigo. É sempre um prazer. E com isso, passo direto
ao César Caparelli com o Estúdio Tati.